Boa noite. Sou grato a Deus pela vida de vocês, pela vida dessa igreja. Pessoas muito amorosas que realmente são um espelho de Deus na minha vida, são bênçãos de Deus na minha vida. E eu sou grato a Deus por mais este ano, que ainda nos completou. Ainda faltam quase 24 horas, porque eu nasci à noite, eu nasci 10 e pouca da noite. Então falta quase 24, falta muito tempo ainda. Né? Não me envelheçam não, eu ainda estou um ano mais novo. Obrigado, gente. Valeu. Bom, hoje a gente inicia uma nova série de reflexões. E há algum tempo atrás, um cristão temente a Deus, chamado William Carey Taylor, atravessou o continente, de um continente a outro, para levar o evangelho até as Índias. E esse William Carey Taylor é o chamado hoje que nós conhecemos ele como pai de missões. Foi o primeiro a atravessar em nome de Cristo, em nome de Jesus, para semear o evangelho numa outra terra, uma terra completamente desconhecida das missões contemporâneas, das missões que nós temos notícia, extra-bíblica, porque missões na Bíblia a gente já conhece todas as histórias, como que funcionava, como que Paulo foi missionário e tudo. Mas depois da igreja instituída e organizada como nós a conhecemos hoje, William Carey foi o primeiro, é o chamado pai de missões. Ele chegou nas Índias e ficou 17 anos pregando o evangelho, sem ter uma pessoa convertida. Na Índia, você sabe, existe um panteão de deuses, tudo é Deus. Uma formiga é Deus, uma mosca é Deus, uma vaca é Deus, um boi é Deus. Existem uma tríade, uma série de deuses. E nesse ambiente ele foi pregar o evangelho monoteísta de um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E ali ele ficou 17 anos compartilhando o evangelho, compartilhando o evangelho, compartilhando o evangelho. E frustrado, cansado, desanimado. E 17 anos depois, a primeira alma se converte. 17 anos. 17 anos, 17 anos. Quase alcançando a maioridade. E ninguém se convertia. Tem um outro cara chamado Martin Luther King. Esse cara viveu numa sociedade muito preconceituosa, onde os negros tinham saído de um regime de escravidão, ainda existia um preconceito muito forte, hoje ainda existe, mas nessa época era muito pior. E na sociedade americana, isso é muito mais patente, se você assistir Eu, a Patroa e as Crianças, se você assistir Will Smith com aquelas séries americanas, você acha estranho, você vê as séries só de negros, só de brancos, ainda tem isso hoje, mas naquela época era pior. Existiam placas que diziam, aqui é só lugar de branco, negro não entra. Os negros tinham que ficar no fundo dos ônibus. Se pudessem entrar naquele ônibus, era uma coisa muito terrível. Tinha uma separação total racial. E esse cara chamado Martin Luther King se levanta e começa a falar contra isso. Um pastor batista que começa a pregar contra aquela cultura errada, que ele via errada, ele falava contra aquilo. E ele cravou na história a famosa frase, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Um famoso sermão que ele pregou. E eu tenho um sonho, e o sonho dele se realizou, e o sonho dele era de ver as crianças dele sendo julgadas não pela cor da pele, mas pelo caráter. O sonho dele era o sonho de ver as crianças brancas e negras brincando juntos, e isso aconteceu. E ele morreu. Ele foi assassinado, buscando alcançar o seu sonho. Martin Lutero foi um cara que viveu antes de Luther King. Inclusive, Martin Luther King é um nome em homenagem a Martinho Lutero. E Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia, e começou a estudar mais a Bíblia. Ele era um sacerdote católico romano. E ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a estudar mais a Bíblia. E ele começou a ver que a Escritura tinha algo poderoso, mais poderoso do que a religião. E ele cria a famosa frase, sola Escritura, somente a Escritura. E adota aquilo para a vida dele. E ele começa a questionar a religião vigente da época, a sua religião. E começa a se levantar contra o que ele interpretava como venda de indulgências e erros absurdos causados pela religião na época. Matavam pessoas, roubavam pessoas, faziam uma série de coisas, e ele não concordava com aquilo. E ele começou a sofrer ameaças de morte. E ele foi excomungado, excluído, perseguido e quase assassinado por causa da sua fé. Se não são os príncipes que o protegeram, ele seria assassinado.
Mas ele continuou perseverantemente ali, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E se morresse, ele morreria correndo atrás do sonho de ver sola a Escritura. Todas essas pessoas que eu citei, que têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. Tem uma palavrinha chamada perseverança. Perseverança. É sobre justamente a perseverança que eu e você vamos refletir. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante. Lucas está no Novo Testamento. Para você que está iniciando agora, que está começando o estudo da palavra agora. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. E para você que está começando agora, compre a sua Bíblia, se você não comprou ainda. Devore a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, rabisque a sua Bíblia. Anote, memorize. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 em diante, mesmo assentados. Essa é uma parábola muito conhecida do público cristão, daqueles que estudam a Bíblia. Capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, Jesus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falou por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e entendem. Os que ouvem e então vem o diabo e tira as palavras do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Vamos ler esse versículo 15, todo mundo junto? Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Amém. Perseverança, meu querido. Perseverança é uma palavra desafiadora. Nós vamos passar esses próximos domingos todos falando sobre perseverança. Especificamente, perseverança em Cristo. Perseverança. A gente vive numa cultura em que naturalmente somos instigados à desistência. A gente começa bem em alguma coisa, logo a gente cansa e logo a gente desiste. Especialmente se essas coisas são ligadas à vida espiritual, às práticas da disciplina espiritual, à dinâmica de viver neste mundo com a perspectiva eterna. Basta você olhar para dentro do seu coração, ou basta você dar uma olhada nas crianças. Né?
Eu sempre falo sobre isso, Karina e eu estávamos conversando sobre isso essa semana, ou uma semana atrás mais ou menos, e a gente dizendo como que é um exercício difícil e complicado você se sentar com as crianças e incutir na mente dela valores do reino. Como que elas esquecem rápido. E como que é tão simples e fácil um desenho animado ou um canal de televisão incutir uma música ou uma mensagem negativa. Como que é simples e fácil você aprender o que é errado e como que é difícil e complicado você desenvolver hábitos saudáveis para a glória de Deus. Perseverança em Cristo. A gente começa bem, logo a gente quer desistir. Você se lembra quando você se comprometeu com Jesus? Como era? Você se lembra daquele dia, naquele dia 31 de dezembro do ano X, que você falou assim, este ano eu vou ler a Bíblia toda. Você se lembra quando você se acordava de madrugada para orar? Quando você participava dos estudos que eram ministrados? E quando via uma oportunidade de estudo bíblico, você falava, essa é a oportunidade que eu vou ter de receber de Deus um alimento. Você se lembra disso? Você se lembra quando o seu coração queimava? Quando você ouvia a palavra dele? E quando a palavra dele era um recado direto para o seu coração? E como que você agia em relação a isso? Sabe que às vezes quando chega no final do ano a gente faz uma renovação de compromisso com Deus e uma renovação de comprometimento com as disciplinas espirituais, com a palavra, com Jesus. E aí a gente começa o ano bem e aí a coisa vai degringolando. A Bíblia diz em Lucas 8,15, os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Perseverança é algo que Deus quer insistentemente tatuar no seu coração e no meu coração. Perseverança. A perseverança tem alguns inimigos. Nós temos alguns inimigos naturais da perseverança. Às vezes, quando a gente entra na rotina, por exemplo, né, na monotonia da rotina, as coisas vão perdendo um pouco aquela graça inicial. É mais ou menos assim. É um ciclo. É um ciclo. Você começa bem numa coisa, daqui a pouco aquela coisa entrou em rotina. Seu salário, vamos pegar o seu salário, por exemplo. Você ganha R$100 e você quer ganhar R$150. Aí você está insatisfeito com os R$100. Você antes estava desempregado. Tá? Você antes estava desempregado, reclamando que não tinha nem os R$100. Aí Deus te dá os R$100. Aí os R$100 é novidade. E você fica super feliz porque os R$100, você saiu do zero. Glória a Deus, aleluia. Ele canta labachuri, fala línguas, fala não sei o quê, blá, 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 e tal. Aí você vai, fica feliz. Aí, passa um tempo, R$100 já começa a ser só R$100. E você quer 150. E aí você começa, e aí você recebe os 150. E os 150, e tal, e não sei o quê. Os religiosos aí vão lá de novo, agradece a Deus, faz voto, Aí daí a pouco os 150 está na rotina. Tudo que começa, às vezes a rotina é monotonia, às vezes a mesmice, da coisa de repetir todo dia a mesma coisa, entra na rotina. Eu conheço pessoas que sonhavam com um emprego que estava numa situação complexa, complicada, conseguiram um emprego do sonho de muita gente. Passou um tempinho, depois entrou em greve. Reclamando porque o salário daquele emprego estava ruim. Pede demissão. Volta para trás. A gente é assim, a gente enjoa. A gente tem um brinquedo novo, daí a pouco... mas o brinquedo era fantástico. Tem um negócio chamado Bakugan. O Ângelo que me apresentou esse negócio. Foi você. Fui na casa do Ângelo e o Ângelo me mostrou um negócio lá que abria assim... uma cara assim, uns monstros e tal. E o Ângelo me deu uma aula sobre Bakugan. Ser pai deve participar, né, Ângelo? Aí Bakugan e tal, não sei o quê. Aí, algum tempo depois, meus meninos vieram também me falando sobre esse negócio de Bakugan. Aí a gente comprou o Bakugan. E eu dei um Bakugan para ele brincar. É um negocinho que você joga no chão assim, ele abre as garrinhas. Tem um trem lá que eu não consegui entender direito. Não, mas sei que ele abre assim, por causa de um imã que tem nele lá. E aí... o Bakugan era o brinquedo. Aí chegou um dia que
Meu mais novo jogou o Bakugan dele no vaso sanitário. O vaso entupiu, passou um tempão, ele estava querendo entender o que tinha acontecido. Quando ele desmontou, o que era? Era o Bakugan que estava lá dentro. Perdeu a graça. É assim, a mesmice. Às vezes, um outro inimigo da perseverança, e a gente não persevera, é a tribulação, os problemas. Engraçado que a Bíblia fala que os problemas têm que contribuir com a nossa perseverança. Sabe pra você ver? Os problemas, eles servem para afiar a nossa perseverança. Mas, às vezes, os problemas na sua vida impedem que você continue perseverando. Impedem que você continue sonhando, impedem que você continue marchando, impedem que você continue... A tribulação, a dor. Tem um cara chamado Jó, que a perseverança produziu nele um dos maiores, que a tribulação, a tribulação, o sofrimento, a dor, a angústia, a depressão, o bafo. Sabe? Tem um versículo que diz que o hálito de Jó era insuportável. Ele estava coberto de pus da cabeça aos pés. Onde ele tocava, as pessoas tinham nojo. Era um grande latifundiário, multimilionário. Mas que perdeu toda a família. Todo mundo morreu. Perdeu toda a saúde. Perdeu tudo. Perdeu a dignidade até. E foi um dos maiores exemplos de perseverança. Acima de Joseph Klimber. Foi o maior exemplo de perseverança que a gente vive. Jó. E a tribulação, às vezes, ela impede. Os problemas vêm. Às vezes, você está ali caminhando em direção ao alvo, vem um problema e você para, estaciona, volta para trás. Tem um outro inimigo que é o medo. Né? O medo. O medo impede de você perseverar. Vou correr um pouco aqui por causa do tempo. A covardia. Às vezes, o medo leva você a ser um covarde. A covardia impede você de perseverar. Às vezes você começou bem, mas aí um desafio aumentou um pouquinho e você deixa a covardia tomar conta do seu coração. A falta de fé. A falta de fé é um inimigo da perseverança. Cansaço. O cansaço é um grande inimigo da perseverança. Sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que a gente se cansa. Que aí a gente cansa de bater e aí não fura mais. O cansaço. A má influência é um grande inimigo da perseverança. Às vezes você está bem, você está legal, você está caminhando ali no seu regime, por exemplo. Né? Você está tranquilo no seu regime. E aí vem aquela colega de trabalho maldosa, invejosa, que quer ver você com uns quilos a mais. E fala, chocolate está tão delicioso. Sabe, a má influência. Às vezes vem alguém e sopra no seu ouvido coisas, você está bem com Jesus, e quantas vezes, logo que eu me converti, estava com Jesus, caminhando com Jesus e tudo e tal. Quantas vezes pessoas vieram até mim e lançaram coisas no meu rosto e tentaram me influenciar de todas as formas. Eu mesmo fui um desses, eu fui um dos tais. Um pobre de um rapaz, vizinho meu lá, converteu e estava caminhando com Jesus, lutando com Jesus, e eu infernizei a vida do cara, até que o cara voltou a beber comigo e voltou para onde eu estava, na lama que eu estava com ele. E às vezes é assim, a gente está perseverando em Cristo e tal, e vem alguém e sopra palavras de maldição no nosso ouvido. A gente está conseguindo alcançar os objetivos que Deus tem para a gente, vem alguém, sopra o corvo, e aí você permite, e esse é o inimigo da perseverança. Satanás é o inimigo de nossas almas. Ele não quer que você persevere, jamais. Se existe um cara que vai militar continuamente para que você não persevere, esse se chama Satanás. Ele não quer que você persevere na sua família, no seu casamento, ele não quer que seu casamento persevere, ele não quer que seus filhos sejam educados, ele não quer que você alcance novos patamares na sua vida acadêmica, ele não quer que seu salário melhore, ele não quer que a sua vida melhore, ele não quer que a sua saúde melhore, ele não quer que nada funcione ao seu redor. Nada. A preguiça. A gente tem um monte de inimigo da perseverança. A preguiça é um grande inimigo da perseverança. Grande inimigo mesmo. E aí todos esses inimigos, a gente tem alguns outros. Mas identificar os inimigos da perseverança é o primeiro passo para vencer os próprios inimigos. Que quando você não sabe quem que é seu inimigo, meu querido, é difícil você vencê-lo. É difícil você neutralizar. É por isso que Satanás tenta se esconder. É por isso que Satanás tenta ser sutil.
por isso que Satanás tenta convencer as pessoas de que ele não existe. Porque se as pessoas não acreditarem que Satanás existe, elas jamais o combaterão. O pior inimigo é aquele que se esconde e ataca você pelas costas. Assim é Satanás. Então, o primeiro passo é entender, compreender quem são seus inimigos, os inimigos da perseverança. Agora, os que são boa terra, segundo o texto, os que são boa terra, eles carregam consigo o selo da perseverança. Sabe, Jesus chamou todo mundo para ser boa terra. Todo mundo, todos nós fomos chamados a ser boa terra. Agora, esses que Jesus chamou a ser boa terra, carregam consigo o selo da perseverança. Quando você olha para esses caras que eu citei agora, você olha para eles e você se identifica com eles. Você olha para eles e você fala, olha, o que há neles há em mim. Você olha para esses caras e diz, olha, iniciei, me cansei, reconduzi-me ao lugar onde eu estava e eu persevero em Cristo. Perseverança é um selo do Boa Terra, é uma marca do Boa Terra. Se você arranca a sua identidade do bolso e mostra para alguém, tem um carimbo lá escrito perseverança. Porque quem está em Cristo é perseverante, meu querido. Vai encarar todos os desafios. Vai encarar todos os desafios. E esses desafios vão aperfeiçoar mais ainda o seu caráter, a sua vida. Mas você vai continuar sendo perseverante. Vamos tentar destrinchar aqui as características dos que perseveram, segundo Lucas 8,15. A primeira coisa, esses têm um coração bom. Tem um coração bom. É o que o texto diz. Os que caíram em boa terra são os que com um coração bom. Ter um coração bom no mundo maligno. Ter um coração bom numa cultura maligna. Ter um coração bom dentro da sala de aula. Ter um coração bom dentro do trabalho, dentro da família, dentro da religião instituída no Brasil. Ter um coração bom no mundo mau. Ter um coração bom. Lucas, capítulo 11, versículo 34, 2 páginas adiante aí, está escrito assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Olha que princípio bacana. Praticado por aqueles que têm um coração bom. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós aprendemos e temos inputs, levamos coisa para dentro do nosso coração através da audição e dos nossos olhos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, nos dedicamos à palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, nós vamos aumentar a nossa fé. Se ouvimos mais outras coisas do que a palavra de Deus, nós vamos naturalmente plantar o que nós estamos colhendo. E se o seu olho for bom, se você olhar com os olhares que Deus, com o olhar de Jesus para as coisas, todo o seu corpo será luminoso, segundo a palavra de Deus. Mas infelizmente hoje, nesse mundo mal, você precisa lutar contra o próprio coração seu que enganoso é e vai conduzir você a ter um olhar ruim. Um olhar ruim que inventa coisas a respeito das pessoas, um olhar ruim que inveja as pessoas, um olhar ruim que mente para as pessoas, um olhar ruim que destrói a vida de pessoas. Vivemos numa sociedade em que coisas como essas são exaltadas, porque a qualquer preço e a qualquer custo, de uma forma muito hipócrita, claro, nós temos que militar para defender o nosso. Sempre. E somos instigados a olhar com o outro sempre com desconfiança e a maldade reinando. E aí, meu querido, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Todo o teu corpo será luminoso. Tenha um coração bom. Lute contra o mal sempre. Sempre, sempre, sempre. Permita que a palavra de Deus seja a luz para o seu caminho. Permita que a influência que vem de fora e que entre no seu coração seja da palavra de Deus. Qualquer outra coisa seja anátema. Não dê ideia. Para você ser perseverante, você precisa ter um coração bom. E quando você tem um coração bom, você é perseverante. Madre Teresa de Calcutá, que foi um exemplo de ajuda
humanitária mundial, em um texto dela, e esse texto é fantástico, menciona algumas coisas que as pessoas farão conosco enquanto nós queremos fazer coisas boas. As pessoas vão trair você, as pessoas vão mentir para você, mesmo assim seja bom. Esse texto está na internet, você pode procurar ele depois, ele é muito bonito. E ali ela fala que, mesmo você querendo ajudar as pessoas não vão acreditar. Mesmo você querendo fazer as coisas boas, as pessoas não vão... Blá, 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 blá. E ela traz no texto dela a lógica do mundo. Nós temos até comunidades no Orkut que falam a respeito disso. Nem sei se o Orkut existe ainda, mas existia quando eu acessava o Orkut. Comunidades que falavam a respeito disso. Todas as vezes que você quer fazer coisas boas, você acaba se batendo contra uma sociedade má. E aí você quer fazer o que é certo numa sociedade errada. Você não quer beber numa sociedade que bebe. Você não quer ser promíscuo numa sociedade promíscua. Você não quer passar os outros para trás numa sociedade que a premissa básica é passar os outros para trás. Você não quer viver uma vida altamente egoísta numa sociedade completamente egoísta. Quando nós estávamos fazendo a campanha Esse Coração Solidário ao Rio, uma pessoa me ligou lá do Rio de Janeiro para falar assim: Charlie, não se preocupe com essas pessoas. Preocupe-se com você. Você tem que preocupar com você. É a lógica. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas isso não é ter um coração bom. Isso não é ter um coração bom. Lute sempre contra o mal. Tenha um coração bom, meu querido. A segunda coisa, as pessoas que têm uma característica de perseverança, elas são generosas. Generosidade, elas são generosas. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, elas não olham somente para os seus interesses. A generosidade, meu querido, está em suas ações para com o próximo e não para com você mesmo. Sabe quando a gente está morando com a mãe da gente e a gente chega assim e fala assim: mãe, hoje é dia das mães. Parabéns pelo dia das mães. E dá um ferro elétrico para ela. A gente está pensando na nossa roupa bem passada. Sabe? Quando a gente dá uma máquina de lavar. Ou quando a gente dá um liquidificador. Ou um espremedor de laranja. Deixar minha mãe com ler, né? Espremedor de laranja. Não é pensar na mãe. Às vezes esse comportamento é o natural. A generosidade, às vezes a gente dá alguma coisa querendo receber outra. Querido, eu acho que eu nunca li esse texto aqui. Nunca. Porque eu confesso para os irmãos que eu tenho uma dificuldade de falar sobre esse assunto por causa da nossa cultura. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Toda vez que mexe no bolso das pessoas, toca no bolso das pessoas a avareza, o materialismo e o egoísmo fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Fazem com que elas não perseverem. A igreja cristã, por exemplo, tem um princípio chamado dízimos e ofertas. Eu nunca falei sobre isso. Nós temos 2 anos só nesse lugar aqui, nós temos 6 anos que nós estamos nesse bairro. E é a primeira vez que eu estou falando claramente sobre isso. Dízimos e ofertas foram um princípio de generosidade instituído pelo próprio Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Lá em 2 Coríntios, folhei sua Bíblia rapidinho, capítulo 9, Atos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6 e 7, diz assim: lembrem-se, semeando com a generosidade, é o título que eu tenho aqui. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas pois Deus ama ao que dá com alegria. Todas as vezes, meu querido, que essa sociedade corrupta nossa, infelizmente, até religiosa, fala sobre dízimos e ofertas, fala de uma forma pejorativa. Todas as vezes que fala em dar algo
para a igreja do Senhor Jesus ou para o próximo, quando você dá para a igreja do Senhor Jesus, você está sustentando a causa do Senhor Jesus e você está sustentando as empreitadas do reino de Deus. Na nossa cultura brasileira, nós temos igrejas que, infelizmente, se transformaram em comércios. E enriquecem suas lideranças e fazem com que o dízimo, que era um princípio estabelecido por Deus para ser correto e sustentador da causa de Deus, fosse esculhambado lá fora. E aí, com essa esculhambação, todas as pessoas que às vezes você vai conversar sobre dízimo têm um preconceito, uma ideia completamente errada. Mas você que é terra boa tem que saber o que é o dízimo e a oferta. Você que é terra boa. Querido, dízimo e oferta é um privilégio do cristão. Porque Deus não precisa do seu dízimo e da sua oferta, não. Mas Ele te dá um privilégio de contribuir com dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, e o Marco, cadê Marco? E o Marco sempre fala comigo, Charles, essa é a primeira coisa que nós temos que ensinar para as pessoas. Porque naturalmente, sabe o que acontece? Quando toca no bolso das pessoas, a gente sabe quem é Deus na vida delas. Jesus já falou a respeito disso. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Então, meu querido, generosidade não está compreendendo aquilo que você faz para você mesmo, não. Generosidade compreende aquilo que você faz para Deus, para o reino de Deus e para o próximo. Todas as vezes que alguém passa por alguma tribulação financeira, a primeira coisa que ela faz é cortar os dízimos e as ofertas. Aqueles que não vivem os princípios corretos do reino de Deus. E todas as vezes que essas pessoas me procuram, conversam comigo a respeito de dízimos e ofertas, eu digo, você está em tribulação financeira e você corta, e você não ajuda o próximo, e você não ajuda o reino de Deus, a causa de Deus, e você não permite que aquilo que é de Deus retorne a Deus, que é o princípio é esse. Se você não aprendeu assim, você aprendeu errado. Você não está em dificuldade, presta bem atenção nisso, para cortar os dízimos e ofertas. Você está em dificuldades porque o seu coração já cortou os dízimos e as ofertas, mesmo antes de você cortar. Então, meu querido, seja generoso, entenda o princípio correto do reino de Deus. Satanás vai tentar fazer com que aqueles que distorcem a palavra e se enriqueçam, roubem o povo cada vez mais. E esses impérios cresçam cada vez mais. E essa coisa errada continue comprando canais de televisão, continue fazendo o que eles fazem lá fora. Mas as igrejas que se levantarem para pregar o evangelho verdadeiro, Satanás vai tentar minar a força financeira desta igreja. E a força financeira de uma igreja, Deus já sabia muito bem disso quando instituiu o dízimo lá em Abraão. E depois quando Jesus menciona o dízimo, seria no meio do capitalismo. E não dá para você pagar um aluguel para se reunir se não for com os dízimos e ofertas. E não dá para você comprar equipamentos se não for com os dízimos e ofertas. E não dá para você mandar, é natural. Você olha para a Lagoinha hoje e vê o Império Lagoinha. É uma igreja enorme. Né? Uma pessoa chegou para mim e disse, Charlie, eu sou membro de Lagoinha, estou querendo mandar o dízimo para a igreja do coração, porque a igreja do coração é menorzinha, é pequena, e Lagoinha é muito grande. Eu falei, o princípio não é esse. Você deposita onde você está plantado. Você deposita onde você está plantado, sabe por quê? Porque proporcionalmente ao tamanho de Lagoinha, é o trabalho dessa igreja. Eles têm muitas casas de recuperação, eles têm muito trabalho evangelístico. Eles trabalham com as finanças no limite, do mesmo jeito que a igreja do coração trabalha no limite. E se você está lá, dê a sua oferta lá, dê o seu dízimo lá. Mas se você está plantado aqui, Deus quer que você oferte, Deus quer usar aquilo que já é dele, para a glória dele, muitas vezes, meu querido. A generosidade, infelizmente, quando Jesus chama e fala a respeito disso, nós optamos por ficar com a vida materialista. Muitos de nós fazem isso. Infelizmente, não estou dizendo igreja do coração, estou dizendo humanidade. Quando Jesus chamou o jovem rico e disse assim, o que você é? Eu sou um religioso perfeito. Os 10 mandamentos, de cor e salteado. Eu sou o cara. Frequento o culto, missa, sei lá, todo domingo. Eu sou o cara. Aí Jesus falou, você faz tudo? Faz. Então tá, então beleza. Agora é hora de você repartir. Repartir? Como assim? Vende o que você tem e vamos repartir com os pobres. Não. Isso aí não. Isso aí é querer demais. Se você ama Deus sobre todas as coisas, faz isso então. Não, isso aí é querer demais. Então, meu querido, a Bíblia diz que as pessoas perseverantes têm um coração bom, têm um coração generoso e não olha para o que é seu. O coração generoso, presta bem atenção aqui, meu querido. Você não está em dificuldade, ou você não tem problemas, ou você não luta na sua vida por causa de dízimo de oferta, não.
É porque você não é um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado constantemente. É assim. Esse é o princípio. Deus nos ensina a usar com alegria e mordomia os recursos dele. Porque se ele fizer assim, eu não existo amanhã, e nem meu salário, e nem minha dinâmica financeira, nem minha casa, nem mais nada. É para ele, é por ele. E se você é boa terra, você vai perseverar em tudo na sua vida. Terceira, depois nós vamos falar só, depois de um dia, né, Maurição, Marco? Vamos fazer um estudo sobre práticas do dízimo, para que as pessoas entendam melhor, para que você entenda. Porque hoje disse tanta mentira a respeito disso. Eu estava conversando com um amigo meu que era ateu, que ele é ateu ainda, ele não era, não, ele é. E nós estávamos conversando sobre dízimo, e ele saiu, ele entendeu o que é o dízimo e saiu defendendo o dízimo. Ele disse, Charlie, agora eu entendi o que é. Agora eu compreendi. Quer dizer, esse Deus seu é inteligente, ele instituiu os dízimos e as ofertas para que vocês funcionassem também. Para que vocês não devessem na praça. Para que vocês continuassem propagando a causa de vocês. Assim como nós temos a nossa causa, e eu vou me filiar ao Conselho Federal de Psicologia, eu vou ter que pagar todo mês. Eu vou ter que pagar todo ano a minha anuidade lá. Quando eu participo de um clube, eu vou lá e pago. Eu falei, pois é, você paga. Nós temos o privilégio de contribuir. Porque se você não pagar, sabe o que acontece com você? Você é cortado. O conselho te exclui, o clube te expulsa. Na igreja não, na igreja é voluntária e com alegria. Com alegria, para o sustento da causa de Deus. Terceira, ouvem a palavra. Querido, os que têm a marca da perseverança, ouvem a palavra. Deixa eu voltar no texto aqui. Mas os que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra. Ouvir a palavra é um desafio numa geração, numa época hoje, em que a gente vê tantos ruídos para não ouvir a palavra, né? São tantas as coisas. Agora mesmo, por exemplo, nós estamos falando sobre a palavra aqui. Enquanto nós estamos falando sobre a palavra aqui, alguns de nós estão lá fora gritando, comemorando, celebrando. Celebrando o quê? Vocês estão ouvindo? O quê? O Cruzeiro ganhou! Hey! Metade do meu coração é cruzeirense e metade é atleticano. Hoje eu ia ganhar de todo jeito. Eu ia ganhar e perder. Porque o Cauã torce para o Cruzeiro e o Ebert torce para o Atlético. Né? Vai deixar seus filhos livres para escolher. Vai dar livre-arbítrio. Não seja calvinista com seus filhos, não, Bruzev. Deixa eles escolherem. Cauã escolheu o Cruzeiro e o Everton escolheu o Atlético. Segundo Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4, diz assim. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esses não ouviriam a palavra. Querido, ouça a palavra. O apóstolo Paulo já previa que chegaria um tempo em que o ruído seria tão grande do pecado, da maldade, da distração, do divertimento, do coração humano, e que a palavra causaria comichão. Pessoas ouviriam a palavra e eles não concordariam com a palavra. O que eles fariam? Eles tentariam mudar a palavra ou eles criariam para si mesmos um estilo de vida que não precisasse se ajustar à palavra, mesmo dentro da religião. Hoje você vê isso. Você vê igrejas que nascem com princípios que a Bíblia condena, mas que eles assumem como prática e que dizem que a Bíblia está errada e que eles estão certos. Eles têm para si doutores, juntam para si mestres. Então eles ouvem uma palavra filosófica aqui e falam, essa palavra filosófica, ela casa com o desejo do meu coração, então eu não vou ouvir a palavra de Jesus, porque causa comichão no meu ouvido, e eu vou atrás desse pensador, ou daquele pensador, ou desse religioso, daquele religioso. Querido, ouça a palavra. O terra boa, o perseverante, persevera em ouvir a palavra. Mesmo numa sociedade em que a palavra causa comichão. A palavra causa comichão. Apresenta um trabalho da sua faculdade, por exemplo, e abre a Bíblia lá na frente, e fala sobre princípios para o casamento, baseados na Bíblia, na sua faculdade. Abre,
fala sobre namoro um dia, numa aula de filosofia, ou numa aula de alguma... E ao invés de você usar os autores, use a palavra para você ver o que vai acontecer. Quando alguém falar sobre de onde viemos, para onde vamos, quando tiver numa aula de ciência, ou numa aula de biologia, numa aula de desenvolvimento dos seres humanos, ou antropologia, pegue a Bíblia e use como base epistemológica da sua argumentação, para ver o que vai acontecer. Causa comichão. O plano de Satanás era que causasse comichão mesmo, porque assim fica mais fácil de manipular. Assim fica mais fácil de manipular. O plano de Satanás é trabalhar nas mentes, mas você não, meu querido. Você não é assim. Você ouve a palavra. Então, tenha perseverança em ouvir a palavra. Que a palavra faça morada no seu coração e não um comichão nos seus ouvidos. Que quando Deus trouxer uma palavra ao seu coração, que ela seja aceita, que você se converta a ela. Não que você a cuspa para fora e coce o seu ouvido. Esse é o terra boa. Esse é o terra boa, que ele abre os ouvidos e fala, eu estou realmente naquele erro. E Jesus falou sobre isso, é para que eu me converta. Esse é o terra boa. O terra boa não é o que fala, Jesus falou sobre isso, Jesus está errado e eu estou certo. O terra boa se ajusta à palavra. Então, ouça a palavra. Quarta. Lucas 8, né? Quarta. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm. Retém a palavra. A fé sem obras é morta. Quando Deus der para você uma chicotada, e eu me lembro quando eu me converti, eu não entendia bem esse negócio de quando o Espírito falava no nosso coração, eu ficava confuso, eu achava que as pessoas sabiam da minha vida. Eu me lembro que, logo no dia que eu me converti, porque Deus faz isso mesmo, Deus prega umas peças na gente, dá um susto na gente. Quando eu me converti, eu estava sentado, assim, eu estava entendendo a palavra, eu estava compreendendo já, e eu me sentei, a primeira vez que eu entrei na igreja na vida, porque antes eu ficava só na porta, olhando de longe, eu tinha medo daquela mensagem que causava comichão no meu ouvido, mas o Espírito Santo foi abrindo. E aí o moleque que estava lá na frente, ele tinha 17 anos na época, ele já até pregou aqui, um de aparelho, chama Rony. Ele dizia sobre a palavra, o amor pela palavra. Ele falava coisas assim, e cada vez que ele falava, eu abaixava no banco, era banco. Eu abaixava e falava assim, chegar em casa eu vou matar minha mãe. Minha mãe contou minha vida toda para esse cara. E eu tentava me esconder do olhar dele, eu tentava me esquivar do olhar dele, achando que ele estava olhando para mim, achando que ele sabia da minha vida. Você que está aí do outro lado pela internet, nunca te vi. Se Deus falou alguma coisa no seu coração, para que você retenha a palavra. Você que está aqui, dê ouvidos à palavra, retenha a palavra. Eu abaixava. E aí quando ele disse, foge das paixões da mocidade, segue a fé, a justiça e o amor com aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor. 2 Timóteo 2:22. Aquilo ali partiu meu coração no meio. Aquilo ali me quebrou. Aquilo ali disse assim claramente, Charlie, esse garoto nunca te viu, nem sabe da sua vida, mas eu amo você e quero mudar o seu coração. E naquele momento, eu não sei o que aconteceu, mas a minha mão, ele pedia para as pessoas levantarem a mão, a minha mão já estava lá no alto, como se tivesse um anjo puxando a minha mão. E eu agarrei no cara que estava do meu lado e disse assim, Goi, era um dos caras que fazia parte da mesma gangue que eu. Goi, vamos junto? Como se eu dissesse para ele assim, a porta do céu se abriu, cara, eu entendi, eu retive isso. Abriu, clareou, o Espírito Santo eu quero você comigo lá, vamos. Reter a palavra. Não argumente contra a palavra. Todas as vezes que eu vou falar alguma coisa com meu filho, mais novo, todas as vezes, quase que com nenhuma exceção, ele argumenta comigo. Ele é um vendedor nato. Quase que todas as vezes que eu vou dizer, Cauã, faça aquilo, mas não sei o que, Todas as vezes.
Todas as vezes que ele faz alguma coisa errada, todas as vezes que... E eu vou dizer alguma coisa para ele, alguma repreensão, ou vamos dar alguma norma, ou vamos corrigir alguma coisa. Ele quer argumentar para provar, para mostrar, para tal. Aí quando eu vou conversar com ele, eu digo assim, Cauã, mas não argumente. Ouça o que o papai tem a dizer e se ajuste ao que o papai disse. Não quero ver você falando. Sabe qual que é o nosso problema, querido? Nós queremos argumentar com Deus. Nós queremos explicar para Deus o porquê da nossa falha. Porque nós somos assim, ou somos assim. E aí a gente vira para Deus e fala, não, foi a mulher que tu me destes. Passa o microfone para a mulher fala, não. A culpa é do Senhor, né? Porque o Senhor criou tudo. Então, o tempo todo, então, retém. Ei, terra boa, retenha a palavra. Ouviu? Retenha, receba. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Receba no seu coração e viva. Viva abundantemente em Cristo, permita que Ele transforme, restaure, santifique e eleve você a um novo patamar. Não argumente com Cristo, mas deixe Cristo transformar o seu coração. Não argumente com seus próprios erros. Quinta e última coisa, os que perseveram dão fruto. Não tem esse papo, não existe isso. Eu sou cristão, eu estou em Cristo, eu sou perseverante, então você dá fruto. Não tem jeito, não há árvore infrutífera no reino de Deus. Aquele que está ligado à videira produz fruto. Eu sou a videira, vós sois os ramos, vós sois as varas. Aquele que está em mim, esse produz fruto. Produz fruto. Fruto. Que tipo de fruto em Cristo você tem dado? Quais são os seus frutos? Terra boa, quais são os seus frutos? Pessoas são frutos. Serviço ao próximo é fruto. O uso do seu talento para a glória de Deus é fruto. Várias coisas são fruto. Quantas pessoas vão estar no céu por você, por sua causa, por sua responsabilidade, por sua instrumentalidade? Quantas pessoas vão ser abençoadas nesta vida e vão viver uma vida eterna porque você se dispôs a falar, a perseverar, a insistir? Olha, deixa eu te falar, teve um moleque que foi perseverante comigo. Esse moleque já morreu, teve um acidente, infelizmente, faleceu, está com o Senhor hoje. Ele era irmão desse outro que estava pregando. E esse moleque perseverou insistentemente, batendo na porta da minha casa, por várias semanas consecutivas, enchendo a minha paciência, mais do que um testemunho de Jeová enche. Alguém falou que é quase impossível, né? Porque o testemunho de Jeová está ali, 7 horas da manhã na sua casa, 6 horas no sábado, blim blom, perseverante. E esse garoto estava lá na minha casa toda semana e tal, e eu tinha umas práticas meio estranhas para afastar aquele garoto de mim. Eu acendia um cigarro na hora que ele chegava, porque eu sabia que crente não gostava de cigarro. E ele foi, e ele perseverou, e ele continuou, e ele continuou, e ele continuou. E hoje eu estou aqui falando para vocês do amor que transformou a minha vida, porque alguém se importou em não dar ideias para o que eu pensava na época, não ouvir as minhas acusações ou as minhas falas tolas e idiotas, mas perseverou em continuar querendo dar um fruto com a vida daquele cara doido, maluco, drogado, que não queria saber de nada de Jesus e que tinha um preconceito imenso com relação a Deus. E aí, aquele garoto, perseverantemente, amém, Lili? Perseverantemente, aquele garoto continuou falando do amor de Deus para mim, e mesmo sobre acusação, e mesmo sobre falas demoníacas da minha parte, ele pacientemente me convidava a ir naquela igreja, me convidava a ouvir aquela palavra, deixava um folheto comigo, e ele deu fruto. Qual é o seu fruto? Que tipo de fruto você está dando? Sabe, Deus plantou demais na sua vida até hoje, você é abençoado, mais do que abençoado. Mais do que abençoado. Nós, meus queridos, nós temos que tomar vergonha na nossa cara. Nós, como humanidade, nós somos muito abençoados. Abençoados demais. Deus nos sustenta, Deus nos dirige, Deus nos livra do mal. A gente passa por uma tribulaçãozinha, uma faltazinha de água no deserto, pronto.
esquecemos de Deus. Quantas vezes eu falo sobre isso? Nós temos que continuar dando fruto. Fruto. Fruto é o que você cristão tem que dar. Está passando dificuldade? Fruto. Está passando bonança? Fruto. Fruto. Uma árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. É palha. Fruto. Então, antes da gente orar, e eu sempre faço isso, vou desafiar você a se comprometer com Deus. Algo que Deus talvez falou ao seu coração aí, algo que a palavra de Deus talvez ressoou no seu coração aí, que Satanás quer que não ressoe, e ele vai continuar militando para que não ressoe. Talvez um compromisso que você tem que fazer, talvez um passo que você tem que dar com Jesus, talvez você tenha que aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida hoje, talvez você está pensando assim, olha, eu entendi já que eu preciso dar esse passo em direção a Jesus e aceitá-lo, mas eu estou lutando porque essas coisas fazem parte da minha vida, e esse cara que está falando aí na tela ou aqui, conhece a minha vida, não, é Deus que te conhece, converta-se a Ele, entregue a sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Todos esses princípios são princípios extraídos da palavra de Deus. Se você estiver fora deles, se encaixe. E você tem a oportunidade de fazer isso agora. A Bíblia diz assim, agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer perseverar? Se ajuste. Comprometa-se com Jesus agora nessa oração que a gente vai fazer. Senhor, olha, eu tenho sido assim, eu tenho sido assado, mas a partir de hoje, eu confesso ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, e eu quero que o Senhor transforme o meu viver. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que a partir de agora, a perseverança do Terra Boa seja o meu selo também. Eu fui derrotado, mas foi só um round. Continua a batalha. Vamos para o segundo round agora. Eu vou me levantar e vou continuar lutando. Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo até a consumação dos séculos. Porque eu sei que eu posso contar com o poder do Teu Espírito para me levantar e me fazer caminhar em direção à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ore ao Senhor agora, meu querido. É você e Deus. A oração é quando você fala com Deus. Deus falou a você através da sua palavra. Deus falou a você através do Espírito Santo, através da boca aberta aqui à frente para compartilhar esses princípios. Agora é a vez de você falar com Deus. Agora é a vez de você dar uma resposta para Deus. Qual é a sua resposta? Responda, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, nesse culto, nessa celebração, entoando músicas, cânticos de louvor ao Senhor. E a nossa expectativa, a expectativa do nosso coração como igreja, é que o Senhor receba as músicas que cantamos aqui como um ato de louvor ao Senhor, Deus. Cantamos para o Senhor, tocamos para o Senhor, damos aleluias, glórias, exaltamos o Senhor. O Senhor é o único motivo porque nós nos reunimos aqui agora, Deus. O Senhor é o dono, o Senhor é o provedor, é o direcionador de todas as coisas. O Senhor aqui é a única plateia desta celebração e ao Senhor nós nos dirigimos, Deus. Recebemos do Senhor a Tua palavra, a Tua direção e somos gratos porque o Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite a Tua palavra foi compartilhada. Que a Tua palavra faça diferença nos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, que na luta travada entre o nosso eu, entre a influência de Satanás sobre o nosso eu, entre a influência do mundo sobre o nosso eu, para desistirmos, para não prosseguirmos no Senhor, para não fazermos a Tua vontade, que essa luta seja vencida pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito. Repreendemos toda ação maligna de Satanás sobre os Teus servos, Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus. Repreendemos toda ação maligna, Deus, para nos impedir de caminhar com o Senhor, de perseverar no Senhor, de celebrar o Senhor. E no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, compromissos realizados nessa noite sejam compromissos eternos. Se porventura nós temos colocado metas na nossa vida, alvos, objetivos de adorar o Senhor melhor, de engrandecer Teu santo nome, no domingo e logo na segunda pela manhã esses objetivos são esquecidos, repreendemos, ó Deus, no nome de Jesus, esse espírito maligno, Pai. Em nome de Jesus, que o compromisso firmado com o Senhor no domingo seja mais vibrante ainda amanhã pela manhã. E que cresça cada vez mais durante a semana. E que nos próximos anos esse compromisso produza frutos. Frutos maravilhosos na Tua presença. E que uma perseverança incomum possa ser vivida por esse meu irmão, minha irmã que está aqui ou que está pelo vídeo, Pai.
Em nome de Jesus, que a tua palavra faça realmente a diferença que ela precisa fazer. E que este compromisso seja selado com o teu Espírito Santo. E que essa oração seja ouvida e respondida. E que essa vida seja transformada pelo poder do teu Espírito. Porque nós cremos, Pai, no poder transformador do teu Espírito. E que isso aconteça nesta noite. Para a tua honra e para a tua glória. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Depois do que você ouviu, acreditamos que Deus tenha falado ao seu coração. E nós queremos agora encorajar você a dar uma resposta ao coração de Deus, entregando-se a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele cuidará. Entregue-se a Jesus agora. Talvez você esteja travando dentro de você uma batalha aí. Uma batalha. Jesus quer entrar em sua vida de uma forma definitiva. Permita que Ele vença essa batalha na sua vida. Entregue-se a Ele. Ore comigo agora. Senhor Jesus, essa pessoa agora que ora conosco e se coloca diante do Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus, quer se entregar ao Senhor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor, Deus, entre nesta vida e faça tudo novo, Deus. Que esta entrega seja uma entrega de coração, com um arrependimento genuíno e com a tua palavra como centro desta vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, faça morada neste coração e transforme esta vida. Abençoe, Deus. Escreva este nome no livro da vida. Sela esta vida com o teu Espírito. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se você disse amém a essa oração, se você orou conosco agora em concordância, entregando-se a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, como milhares de pessoas ao redor do mundo fizeram e têm feito diariamente, eu quero encorajar você a fazer algumas coisas, alguns passos. Primeiro deles, se você está no YouTube ou no vídeo, eu quero encorajar você a nos enviar um e-mail, contato@igrejadocoração.com. Nos envie um e-mail comunicando a sua decisão para que nós possamos orar por você, para que nós possamos, mesmo distantes geograficamente, interceder a Deus que não vê barreiras geográficas que possa agir em seu favor. Queremos convidar você a estar também no igrejadocoração.com. Lá nós disponibilizamos vários vídeos. Se você já está no igrejadocoração.com, assim que esse vídeo acabar, meu querido, nós teremos um link chamado compromisso. Basta clicar nele e preencher ali o seu e-mail, o seu nome. Nós teremos um nome trazendo orar por você. Queremos encorajar você também a visitar um grupo de pessoas como eu e como você, que são imperfeitas, mas que estão buscando entender, viver e seguir aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Com certeza, próximo a você tem um grupo desse. Envie-nos um e-mail, teremos um enorme prazer a indicar um grupo de confiança para você. Se você estiver em Belo Horizonte, seja bem-vindo. Queremos convidá-lo a estar em nossas reuniões. Nós nos reunimos sempre aos domingos às 18 horas. Sempre. No igrejadocoração.com você consegue encontrar as informações a respeito de nossa igreja. Queremos convidar você a estar celebrando conosco. Celebre conosco. Venha fazer-nos uma visita. Nos reunimos no bairro Coração Eucarístico. Próximo ali a Campinas. Você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e que a sua família seja tremendamente abençoada pelo poder e pela palavra de Deus. Deus abençoe.